Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos. Então, vou levar nossos pensamentos a Deus e vamos orar. Vamos agradecer Ele por nós estarmos aqui mais uma vez reunidos. Amado Deus e Pai, primeiramente, pedimos perdão pelos nossos pecados e também queremos agradecer a Ti por estarmos aqui novamente para Te louvá-lo, para estudar um pouco da Tua palavra. Pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda, que o Teu Espírito nos guie, nos ilumina nossas mentes, que possamos, ó Pai, aprender mais de Ti. Que o Teu Espírito, Pai, não somente agora, mas nos momentos de nossas vidas, nossos dias, guiando os nossos passos, nos dando sabedoria a viver neste mundo, dia após dia, até quando Tu permitir, nos dê vida neste mundo, sustentando nós a todo momento, a nossa saúde física e a vida espiritual, somente por Ti, Pai, que possamos viver esta vida Te servindo. Sabemos que não conseguimos Te servir perfeitamente, Tu conheces, mas, Pai, ajuda-nos a viver, a confiar mais, a ter paciência, a esperar mais no Senhor. Pedimos em favor desta igreja, daqueles que estão trabalhando, também daqueles que estão enfermos, que não podem vir, e traga mais pessoas para junto de nós, Pai. Sabemos que isso é da Tua vontade. E também pedimos em favor da família de nossos filhos, os nossos irmãos na carne, e as igrejas que reúnem toda a face da terra, as de perto e as de longe. Pedimos em favor dos governantes, das nações, de todo o mundo. E pedimos também em favor dos médicos, das pessoas que estão na frente na saúde, cuidando da população, dos doentes. Pedimos em favor daqueles que estão presos nas drogas, no pecado, que venham ao pleno arrependimento e aceitando o Teu Filho como Salvador. Tudo isso pedindo em nome de Teu Filho e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Os irmãos, que hinos que vamos cantar? 5. Eu vou mencionar quem está assistindo aqui agora, neste momento. Daqui quem conhece ele pessoalmente, nós, eu e a mulher, irmão Paulo, irmã Jacira. Irmão Ari Abreu, Ari Roseli Abreu está assistindo. Que Deus abençoe, irmão, da sua igreja aí. E ore por nós. Então, o hino que é pedido, o hino 5. Antes que eu me esqueça, o irmão José também pediu oração, que ele não está bem. José Vicente. Não está bem? Não. O pedido foi feito no grupo de oração, então eu vi agora. Hino 5. Já está sentado? Não. Tá ok. Como diz espanhol, as palavras, estava alobrando? Conversando e fala alobrando. Hino 5. Som maior,
1000 vozes, que número que ele é? Qual se tivesse 1000 vozes? 386. Eu acho que a gente fez isso mesmo. 386. Vocês estão afiados, viu? 386, Cristo meu mestre. Deleite. Cristo meu deleite. Eu falei Cristo meu, eu já tirei o voto.
será que ou é a nota musical de falar que a nota não é bonita, ou é a nota 10, 100? Qual será que foi a intenção? Não, ele disse, né, que não há uma nota mais doce de ouvir do que o nome de Jesus. Então essa nota é o nome de Jesus. O nome de Jesus é que é a nota doce. Que fosse a nota também cantada, é uma nota, né? Que dá a nota, que chama nota isso aí, né? Das teclas, o nome delas. Né? Oi? Não tem nada melhor que Jesus que você vai ouvir. Né? O hino é muito. O hino do cantor cristão é um livro, é um livro composto de tudo, as músicas, não é inspirado. Né? Foi pessoa que é conhecedor bem da palavra, das escrituras, para escrever as melodias e até as músicas que coloca, né? Os homens que compuseram o cantor cristão não cessou, porque ninguém se atreveu a acrescentar nada mais. Você já reparou as eras que foi feito hino? Você viu? Tudo antigo. Olha, acho que é só cantor com música que fala. Eu não reparei nisso, é que fala, né? Que ano que foi? É muito antigo. Tem o nome deles também. É isso aí. Irmãos, vamos levar nossos pedidos a Deus em oração. Vamos orar em favor da igreja, primeiramente. Orar em favor das igrejas também. A lembrar do irmão Zé Vicente, que eu não vi no grupo, né? O irmão Daniel disse que ele não está bem, né? Então, vou orar e lembrar nele, de oração. Lembrar também no meu irmão Carlito também, tá por qualquer dia desse, fazer o exame, né? Do cateterismo, problema de saúde, dos irmãos nossos na carne, né? Em geral, né? Tudo nosso. A irmã Francelina. Também no meu cunhado, Santa tinha no coração o propósito de procurar por ele hoje. Não foi preciso no fim. Quando eu procurei, eu não encontrei, mas depois ele apareceu em casa, bastante embriagado, mas conversando bastante ainda. E ele tem desejo de voltar para a igreja, só que ele começa a observar as pessoas que dizem pela igreja o que fazem. Então ele, sabe? Aí eu falei para ele: olha, você dá conta de me levar para a igreja? Eu falei: se você quiser, quantas vezes você quiser ir. E eu peço isso a Deus todo dia por você. Ele chorou. Ele estava bastante, bem embriagado, mas eu não prolonguei a conversa. Quando comecei, o inimigo tentou me desviar dessa forma. E a gente fala: mas fulano de tal é sua igreja, ele faz tal coisa, fulano de tal é sua igreja. O pior é que os exemplos citados não eram nem pessoas dessa igreja. Então, mas assim, Só que não entende, né? Que pensa que é tudo. eu reclamei com o irmão dela, falando para ele mesmo, tipo assim, né? Eu falei: eu vou dar um conselho para o irmão. Por isso, você falar assim, aí não fala, não, convida. E vem o senhor, né? E vem servir de exemplo para nós, né? E se eu estiver em falta com o senhor, que estou convidando, falando, o senhor, por favor, né? Fala. E foi assim que eu conheci o inimigo. Nossa igreja, somos pecadores, né? Sujeitos, né? Aqueles que viviam mais, aqueles que viviam menos, aqueles que preocupam com aqueles que ainda não nasceram por Jesus Cristo, né? Que preocupam sofrer um pouco da salvação dele, e aqueles que reservam para o céu dele, não vai assentar, né? Tem Deus. Eu andei conversando também com o Zé, muito pouco, os 200 lá. Aí eu estava até pregando com o Mateus, pregando não, né? Falando: ó, Mateus, eu tenho que mudar, porque, né? Uma situação, aí, não sei o quê. Ele estava animado. Aí o Mateus me vai e contrata o Benil para trabalhar comigo. Aí eu tinha que acontecer. Aí atrapalhou, tá vendo?
Pode Já ir. passa um centro na rodoviária. Então, pode ir para frente, isso aí cabe, isso Aí, aí. depois que começou o outro lá, não veio para nenhum dia, mano. Então, Ele até devolveu a Bíblia. Ele devolveu a Bíblia. Pegou a Bíblia daqui, devolveu. Pediu para o irmão José trazer a Bíblia. mas outro pedido, lembrar disso do Donizete, né? Que está falando que ele visitou, está vindo nos cultos até de semana. Saúde da. E os que têm nos visitado, eles pararam de vir. Tem mais, né? Que, mano, Daniel? A saúde da Rose, dos netos, que graças a Deus estão se recuperando. Talvez melhora dia a dia, graças a Deus. Irmã Jacira também. Para todos. Todos os filhos, netos, bisneto, irmão João Aristide. Toda a nossa família também. Uhum. A Lorena também, que fez aniversário ontem. O Wilson, que teve a esposa, a família dele. Também dá para a Andréia, Certo. a Garcia. Toda a nossa família. E os demais irmãos também, né? Vamos orar em favor de todos. Nossa família em geral. Nossa família em geral. Peço em favor de mim e dos meus, né? Mentalizar minha família, a Ana Paula faz aniversário hoje, minha esposa. Então eu pedi ao irmão Univaldo que faça a oração. Que se lembrar bem, Deus já sabe, os pedidos foi mencionado. Ora. Santíssimo Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, Senhor, eu peço perdão pelas minhas falhas perante a Ti, Senhor. E peço, Senhor, cada pedido de oração, Senhor, que o Senhor cuide de cada um, de cada necessidade de cada um, Senhor, conforme a Sua vontade, Pai. Peço pela saúde dos irmãos, peço pela saúde das famílias, Senhor, daqueles que não estão vindo na igreja, Senhor, que tua coração possa estar voltando, Senhor, a estar fazendo parte da igreja e dos visitantes também, que possa o Senhor Jesus Cristo também estar tocando o coração de cada um, Senhor, que não há outro caminho senão a Ti, Senhor Jesus. E peço pela família do pastor, pelo pastor, pelas igrejas irmãs, que cuide de cada um, Senhor, conforme a necessidade de cada um e da sua vontade, Senhor Jesus. Amém. Amém. O irmão passou bastante pensamento meu do que é o que fosse pregar. Vários assuntos. Estudei vários. E no fim que resolvi no outro momento pregar, certo? Por Deus, né? 2 Coríntios, capítulo 7. E a página, começando no versículo 1, depois passa logo no versículo 2, é 1257, 2 Coríntios, mas só que já o versículo final do versículo 1 já está na página 1258. Meu pensamento, eu vim que parece que não faz tempo que eu preguei isso aqui, mas não está marcado, que eu sempre marco um dia, né, que eu prego. E não está aqui, então talvez fez tempo. Eu já vi em outras igrejas, não nessa daqui, um comentário sobre esse versículo primeiro, sobre essa, quando ele fala que purificar nós da imundícia, da carne e do espírito, deu bastante assunto. Não entenderam, parece, que espírito que está falando aqui. Eu vou ler e vou perguntar para os irmãos devem estar afinados nisso também. Todos acharam? Então ele disse aqui, o versículo 1, ora, amados, apóstolo Paulo que escreveu isso, essa carta, né? E muitos, vários. Ora, amados, pois que temos tais promessas,
Purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Mas quando ele está falando aqui, que é para nós temos a tais promessas. Então é para nós purificar. Purificar é ficar quanto mais puro. De tirar, até tem outra versão, não fala imundícia, fala da impureza. Imundícia, outra versão da Genebra, ela fala impureza, da carne e do espírito. Que espírito que os irmãos acham que ele está falando aqui? Espírito humano, né? É o espírito humano do homem. Mas como que nós vamos, que jeito que é como que nós vamos purificar o espírito humano? O que o espírito humano faz que nós devemos purificar? É os pensamentos. É o pensamento. Então nós devemos purificar os nossos corações. Não é esse coração aqui, 2 Coríntios capítulo 7. 7, estou no versículo 1. Então nós devemos purificar a carne, todos os desejos da carne, o que nós fazemos, errar menos, procurar obedecer a Deus. Então da carne, todas as impurezas, da carne e do espírito, tudo junto, é completo nosso. E aperfeiçoando a santificação, é para aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. Purifiquemo-nos, tornar-se puro, libertar-se das impurezas. Então nós devemos libertar-se das impurezas, livrar-se de toda a imundícia pecaminosa do mundo carnal. Então ele está falando isso para a igreja e para a nossa igreja hoje também, né? Que nós possamos tirar todo o sustento, todo o alimento, alimentando de toda a palavra de Deus. Nós deveríamos procurar alimentar de toda a palavra de Deus, de todo quando está pregando da Bíblia, quando alguém está falando dela, seja quem for, seja pastor ou não seja pastor, seja pregador, ou seja ou iniciante, quando ele está falando da palavra de Deus, então isso serve de alimento para nós. E porque nós precisamos ouvir mais para poder aperfeiçoar a nossa santidade. Em todas as coisas, irmãos, nós aprendemos quando nós ouvimos. Quando a gente estava na escola, desde criança, a gente aprendia a ouvir. Quando o filho obedece o pai, ele aprende a ouvir o pai. O pai e a mãe devem falar e ensinar os filhos. Ensina os filhos. E os filhos ouvem e aprendem. Agora, depois que ele crescer e formar, ele vai ele vai seguir a cabeça dele. Quando um filho obediente, quando se converte ou não converte, mas educado, ele vai seguir o que ele aprendeu de ouvir falar do pai. O pai ensina os pais as coisas boas para os filhos. Então, mas nós devemos aperfeiçoar mais a santidade em nossas vidas. Cada um é cada um perante Deus. E fala no temor de Deus. Não é no temor de homem. Não é porque homem está falando. Para ver de que o homem está falando. Então ele diz, né? Não há tal coisa como que só a carne que peca. Se fosse só a carne que pecava, depois que a pessoa morresse, o espírito saísse, aquele corpo continuava pecando, morreu. Não é. Por quê?
peca e não o espírito. Tudo junto. O espírito, enquanto você está vivo, mesmo convertido, peca, desagrada a Deus. Então nós devemos vigiar. Então Paulo nos chama a atenção, não por temor a homens, mas temer aquele que esquadrinha os nossos corações. Alguém quer ler quando é que fala isso? Alguém sabe onde que está escrito essa passagem? Tem alguém, um profeta, que disse. Jeremias, capítulo 17, versículo 10. Quem tiver para ler, pode ler. Então, ele quer nos trazer para um estado de perfeição. É o desejo. Perfeição de quando nós começamos, nós estamos em outro estado de perfeição. Bem mais. E só pode se obter ao andar conforme o Espírito Santo. E outro pode ver lá Romanos 8, 1, 2, sabe, até decore esse versículo. Achou Jeremias, irmão Daniel? Pode ler. Eu, o Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Amém. Olha, note bem. Eu examino, examino a sua mente, a nossa mente, da versão do irmão Daniel. Vamos ver outras versões, né? Esquadrinho o coração e prova os rins, os pensamentos. Essa versão disse isso para dar a cada um. Jeremias disse, o profeta, inspirado pelo Espírito Santo, segundo os seus caminhos. Que caminho é esse que está falando? Segundo o seu proceder, como você vai comportar. É assim, segundo o fruto das suas ações. Que ações essas? As ações, os feitos que você faz com tudo que nós fazemos. Em Romanos 8, 1 e 2 diz assim, portanto agora, aqui é Paulo, agora lá era o profeta Jeremias, e em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, e Romanos também. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estamos em Cristo Jesus. Depois, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a pessoa falar, não há nenhuma condenação para ela, para mim falar, mas se ela andar, viver segundo a carne contínuo, às vezes ela não está condenada ainda. Ela não está andando segundo o Espírito. Porque ele diz que não anda segundo a carne. Não andam, falando dos cristãos, os que têm Cristo. Mas segundo o Espírito. Como que nós vamos andar segundo o Espírito? Nós temos o Espírito Santo, então nós andamos segundo ele. A maior parte. Nós devemos viver mais na santidade, para agradar a Deus, do que viver mais na imundícia, nas impurezas, do que na santidade. Viver, estar mais sujo do que limpo. Aí ele fala no 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a lei de Cristo, porque a lei do Espírito de vida, não a lei do Espírito, a lei morta, a lei do Espírito de vida, a lei da graça. Nós estamos debaixo da graça, o Espírito nascido de novo, em Cristo Jesus, ele está dizendo. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, não é em Moisés, não é no eu na carne. Me livrou da lei do pecado. Agora o versículo 6, 7, 8, 9 e 10. Aqui Romanos também. Por quê? A inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Romanos, capítulo 8, agora o versículo 6. Por quê? A inclinação da carne, seja, a carne, por ela, a inclinação que você está meio inclinado, ele é acostumado a fazer. Puxa, que a pessoa ela é inclinada para aquilo. Ela é acostumada, ela está propensa para só para fazer aquilo. Fazer o mal, vamos dizer assim.
A inclinação da carne é morte, ela está para a morte, morte eterna, condenação, vai para o inferno. Agora, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne, olha bem no 7, é inimizade contra Deus. Inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. A inclinação da carne fala é inimizade contra Deus. Então a pessoa está inimiga de Deus. É inimizade. E por ela ser inimiga, ela não está sujeita, não está submissa, não obedece à lei de Deus. A lei de Deus que cabe aos crentes hoje, não é a lei de Moisés, dos 10 mandamentos, aos ensinamentos de Deus que nós temos. E nem em verdade ou pode ser. 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. 9. Aí o apóstolo Paulo é 2 grupos. Olha aqui. No 8 ele falou, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu ia falar para outro grupo agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha o sei aí, ó. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está claro aqui. Se é. Agora tem essa pergunta que cabe muito hoje falar para as pessoas. Será que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que todos os membros, aqueles que se afastam, fica aí dias, 15 dias, 30 dias ou mais, será que o Espírito, isso é com Deus, é a lei de Deus. E no 10 ele fala, e se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Está vendo? Agora voltando em 2 Coríntios 7, versículo 2. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Então o apóstolo Paulo, falando para os coríntios, diz, recebe nós, acolhe nós. Ele fala, mesmo que pedir assim, recebei. Por exemplo, recebe o que nós estamos falando, recebe os nossos ensinamentos, o Deus, o Jesus que nós estamos pregando, acolhe-nos, nós estamos com boas intenções, pregando, queria que façam, sejam bem-vindos em vossos corações, é isso. Então nós devemos acolher isso. Não se faz de surdo, a pessoa faz de surdo, quer dizer assim, o que dizemos, ele faz de surdo, não dá ouvido. Tem muitos fazendo de surdo. Ele está falando que é para receber a palavra em vossos corações. Não dá de ombro. Tem um pastor lá que vai falar assim, não dá de ombro. É palavra de homens. Voltei agora a 2 Coríntios 2,7. Então, ele fala aqui, pois a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos o nosso proveito. Aqui dá a entender aqui que os falsos ensinadores sempre tinham e sempre têm, com suas doutrinas falsas, tem muito hoje, sem dúvida alguma, prejudicaram e destruíram seus seguidores, por causa de muitos que não são verdadeiros, que estão no mundo, e os da igreja olha para aquelas pessoas chamadas cristãos, crentes, vê como que elas fazem, vê como é que elas vivem, desanima. A pessoa fala que é crente, vive pior do que eu. Então é por isso, versículo 3, não digo isto para a vossa condenação,
pois já antes tinha dito que estais em nossos corações para juntamente morrer e viver. Então Paulo falou assim, eu não falo isso para a vossa condenação, e nem nós devemos falar para a condenação de ninguém. Alertar as pessoas, falar da condenação, não dizer, falar de outra maneira. Então, não digo isso com nenhum desejo. Paulo não falava que ele tinha desejo, e nós também não devemos ter desejo de estar reprovando. É Deus que reprova. A palavra de Deus que reprova, não é nós que estamos reprovando ou condenando-os. Paulo falou, não quero condená-los. Em outras palavras, dizendo, morrer com Cristo e viver com Cristo, tanto nesta vida como na outra vida. Se não morrer com Cristo nesta vida, e não viver com Cristo nesta vida, na outra vai ter mais oportunidade. Viver a outra vida que é após a morte. Então nós devemos aproveitar, viver com Cristo nesta vida, porque depois que morrer, nós vamos continuar vivo. Morreu o corpo, mas a alma está viva, o espírito está vivo, está lá nos céus. Agora, e quando fala do perdido, morreu tudo, porque está morto, não tem vida. Vai dizer que a pessoa está perdida, morreu, foi para aquele lugar que está muitos que rejeitaram a Cristo, no inferno. Está vivo, vai chamar de pessoa de vivo? Estão vivos lá, que não é vida, sofrendo. Então é por isso, voltando em Romanos 6:8 agora, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Isso é a certeza da salvação. Se nós morremos com Cristo, de verdade, sem nada de dúvida, então cremos que com Ele viveremos. Como alguém está vivo para Deus em Cristo Jesus, deve viver uma vida de ressurreição. Colossenses, agora alguém leia Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2 Timóteo 2:11. 2 Timóteo 2:11 e Colossenses 3:1. Lá em Colossos, qual irmão você achou? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Amém? Vocês notem bem aí que ele falou passado. Se fostes, já fossem ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão de cima. Então quem já aceitou Jesus, ele vai buscar as coisas que estão de cima. Se você sai da sua casa e vem para aqui, o que está fazendo? Buscando as coisas de cima. Se nós cantamos louvor, nós estamos louvando a Cristo, não estamos louvando o mundo, cantando música do mundo. E jamais também não canto lugar nenhum música do mundo. Eu não ando cantando as músicas do mundo. Eu não ando tocando sanfona como eu tocava, no lugar que via sanfona, eu vou tocar as músicas que eu tocava. Eu pego uma sanfona por aí e pede, a primeira coisa que pede. Aí toca aí uma rancheira, toca aí um shot, toca aí a música do Zé Beto, que é muito pedido. Não, eu toco o hino. Não faz muito tempo que eu toquei lá em Sempre a sanfona de alguém que pediu para mim, já lembra, que me conhece, já vamos ver, né? Pronto. E não é buscar as coisas que são de cima. Agora os demais, onde estão buscando o quê? Então ele fala, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus, à direita de Deus, está lá. Se foste ressuscitado, tem outra versão que fala assim, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, eu não esqueci da sua, fala juntamente. Eu tenho uma lá que fala,
juntamente com Cristo. Ó, se foi ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. É assim que falou tu? Lá do alto. Não é do bar daqui, onde Cristo vive. Ó, lá fala assim, assentado à direita de Deus. 2 Timóteo, achou? Pode ler. Viu o Monivaldo mexer? Não sei se você achou. Você esperou lá? 2 Timóteo 2:11. Pode ler. Palavra fiel é essa, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Amém? Você note bem, eu fui procurando esses versículos, tudo que vão falar da santidade. Referência, assim, nem que a Bíblia não pede a referência, mas a gente vai esforçando. Conhece, então sabe onde está, que fala. Então ele fala, palavra fiel é esta. 2 pontos. Esta. Que se morremos com ele, também com ele viveremos. Viveremos por meio dele e com ele, o qual se refere à vida de ressurreição. E por isso se trata da vida nova que é eterna, que se alcança a entender que fomos plantados junto com Cristo, na semelhança da sua morte, parecido com a morte de Cristo. Então, os cristãos que ocupam tal lugar em Cristo, todos nós, não somente aqui, no mundo inteiro, sem merecer esta vida eterna, porque ninguém merece, ninguém, é pela graciosa dádiva de Deus em seu Filho. A graciosa. Agora 2 Coríntios 7:4. Grande é a ousadia de minha fala para convosco, o apóstolo Paulo falando para os coríntios, e grande a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação, transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Sabe que nós falamos isso, irmão? Olha bem, ele falou transbordo, então transbordo que está transbordando, está derramando. Ó, grande é a ousadia da minha fala para convosco. Ó, grande é a ousadia. Ari Abreu está assistindo. Geni Leme também está assistindo. Daqui só eu e o irmão Daniel, minha velha, que conhece, acho. Johnny Stide também conhece. Na Rosinha eu não sei, outros não sei. Então ele falou, grande é a ousadia da minha fala para convosco. E grande é a minha glória, vai aumentando, olha, grande é a minha glória a respeito de vós. Estava falando. E nós devemos falar também para os outros irmãos, grande é a minha glória. Mas o apóstolo Paulo é diferente. Ele ensinava a igreja, ele ensina nós, a nossa igreja, as nossas igrejas. O que vê nas igrejas, por exemplo, a carta de Paulo falando, é coisa louca de ver. Você escuta em live dos outros pregadores, carta de Paulo, Isaías, palavra de Jesus, e está sendo pregada para o mundo todo. É interessante isso. Oh, e grande é a minha glória a respeito de vós. Estou cheio de consolação. Está cheio de consolação. Pronto. Transbordo de gozo em todas as nossas tribulações. Eram os filhos na fé do apóstolo Paulo no Senhor Jesus. Embora usasse a ousadia para dirigir-se a eles pessoalmente, Paulo chamava a atenção. Ele se gloriava neles, lhe elogiando, independente do que poderia ter sido, que não tirava o gozo dele. Então quando merece elogio, merece elogio. Então, é isso aí que é interessante.
Agora, como não vai dar tempo de avançar, vou ler o versículo 5 do 2 Coríntios 7. Depois, outra vez, continua. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, eu lembro que eu morava em Bauru, um dia eu vi o Modelmo aqui, falei, irmão, quando eu vim para cá, passa na Macedônia. Quer dizer que já passa na igreja, visita a Macedônia, Modelmo. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, ele diz. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combate, por temores por dentro. Então Paulo, ele tinha escrito isso, sua primeira epístola à igreja, em Corinto, e não estava seguro se aceitaria a sua advertência. Então ele escreveu, fala, senão a igreja estaria perdida como nós. Paulo era humano, como tal ele tinha todos os sentimentos também, todos com respeito à igreja de Corinto, tinha o sentimento. E o apóstolo Paulo, ele olhava como ele era antes, né? A vida então é difícil, né? Olhar para a vida antes do apóstolo Paulo e ver a vida depois. E tem muitos casos desse jeito, né? Olhando para Pedro negando Cristo e olhando Pedro depois, nas cartas dele, ele pregando, lá em Atos, por exemplo. Então aqui, irmãos, fica nesse sentido. Ora, amados, pois que temos tais promessas. Então vamos ficar isso na mente. Vamos dormir com isso até quarta-feira, ou a vida toda. Purifiquemo-nos de toda a imundícia, toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Amém? Então, até quarta-feira, se Deus permitir. E que hino vamos cantar agora com despedida? Com Zé Vicente e Maldete. Que hino que vamos cantar? Qual hino? 185.
Irmã Odete disse amém. Irmã Odete Vieira está assistindo. Vamos terminar com uma oração. Nós já oramos em favor deles aquela hora, irmão José Vicente, irmã Odete e os demais. Então, irmão Paulo termina com uma oração, que possamos ter uma semana de acordo com a vontade de Deus, e quarta-feira estaremos aqui novamente. Senhor, nós pedimos, né, que o Senhor esteja nos abençoando nessa semana que vem aí, né? Pedimos cada um aonde o Senhor nos mandar, cada um no seu lugar, no seu serviço, né? Que o Senhor possa estar nos dando força para glorificar o teu nome, para dar bom testemunho, né? Para não envergonhar o nome da igreja, nem a fé, né? Nem o evangelho. E pedimos pelo culto de quarta-feira que possamos estar aqui, né? No final da semana também. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos por tudo que tem feito por nós, né? Tem nos sustentado até o dia de hoje, por tudo que tem feito para a nossa família toda, nossos irmãos, né? E que esteja abençoando também os irmãos que não estão aqui. E pedimos, né? Que esteja abençoando e nos abençoe, né? Em tudo que vamos fazer. E agradecemos pela salvação que nós temos em Jesus Cristo, né? Por essa palavra de hoje que foi exposta, que tanto nos anima e nos reforça, né? Que a nossa certeza, a nossa convicção da nossa salvação eterna, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Né? E tudo isso nós, mais uma vez, pedimos pelo pastor, né? Entre nós, que estamos sustentando em todo sentido, né? No material, no espiritual, no físico, ele, a sua esposa, a sua família, né? Amém. E que essa igreja permaneça até a volta de Jesus, né? As portas abertas. Por isso nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.